Olá, meu nome é Tamila Grafolin, eu sou jornalista natural de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e moro em Portugal há 6 anos, numa cidade que se chama Covilhã, fica no interior do país, perto da fronteira com a Espanha. A pandemia de Covid em Portugal tem sido um período de altos e baixos. Ao mesmo tempo que Portugal já foi considerado um dos países exemplos no combate à pandemia, também enfrentou um período em que já alcançou os 14 mil casos em um único dia, em um país que tem mais de 10 milhões de habitantes. A pandemia começou em todo o mundo em março de 2020. E foi nesse mês que aqui em Portugal foi declarado o primeiro estado de emergência, ou seja, o primeiro período em que o governo tomou medidas mais restritivas para conter a disseminação do vírus. Já em março mesmo, logo após os primeiros casos de pandemia de Covid-19 aqui em Portugal, o governo decidiu encerrar as escolas, encerrar as universidades e todos os estabelecimentos de ensino. Um pouco depois desse período também encerram todas as atividades não essenciais. Esse primeiro estado de emergência durou desde março até maio de 2020. E além de encerrar escolas e universidades, também encerrou estabelecimentos não essenciais, como discotecas, bares, os restaurantes passaram a funcionar com um horário limitado, lojas em shopping centers também passaram a ficar fechadas e apenas os supermercados, padarias e farmácias funcionavam normalmente. Em junho, as restrições começaram a reduzir conforme o número de casos também foi diminuindo. Embora as medidas restritivas não deixaram de existir, ainda era obrigatório o uso da máscara em ambientes fechados. Nas praias também era obrigatório o uso de máscara, assim como manter o distanciamento social, manter um distanciamento de 2 metros entre uma pessoa e outra. O número de pessoas dentro de restaurantes, dentro de bares e cafés também era reduzido a menos de 50%. Com o fim do verão e o início do outono, em outubro, começam a subir o número de casos aqui em Portugal, em outubro de 2020, e o país passou de ter de 1.000 a 2.000 casos por dia a atingir 4.000 casos em um único dia em outubro. É nesse mês, então, que o governo decide que é obrigatório usar máscara também nos espaços públicos, ou seja, não apenas em ambientes fechados, mas em qualquer ambiente que tenha um número grande de pessoas. Em outubro, então, o governo também estipula que agora o país ele não vai confinar ou desconfinar de forma única, mas de acordo com o número de casos por 100 mil habitantes. Ou seja, as cidades que tinham mais de 240 casos por 100 mil habitantes deveriam seguir regras mais rígidas de confinamento, enquanto cidades que tinham menos de 240 casos por 100 mil habitantes podiam desconfinar aos poucos. Mas em novembro, os casos voltam a subir e o país atinge uma nova máxima de número de contaminados por dia. Foram 6 mil pessoas em um único dia contaminadas por Covid-19. O que leva o país a decretar um segundo estado de emergência e novas restrições foram estabelecidas. A limitação de pessoas nos estabelecimentos, espetáculos deixam de acontecer, peças de teatro, cinemas deixam de funcionar e há também um toque de recolher obrigatório, que durante toda a semana, entre as 11 horas da noite e as 5 horas da manhã, ninguém poderia sair de casa. Nos finais de semana, esse horário começava à 1 da tarde do sábado e ia até às 5 da manhã do domingo. E depois começava à 1 hora da tarde do domingo e ia até às 5 da manhã da segunda-feira. Mesmo com todas essas restrições, em dezembro, com a proximidade das datas festivas, o governo pediu para a população que não aglomerasse mesmo nos encontros em família e limitou o número de pessoas que podiam estar nesses encontros a 5. Mesmo com essas recomendações do governo, em janeiro foi o pior mês da pandemia em Portugal. Em um único dia, 16 mil novos casos para um país que, repito, tem mais de 10 milhões de habitantes. É um número muito elevado, o que levou a um novo estado, a continuação, na verdade, do estado de emergência e a um lockdown, encerrando novamente os estabelecimentos para tentar conter o vírus. Nesse mesmo período começa a vacinação aqui em Portugal. Atualmente, 46% da população portuguesa foi vacinada já com a primeira e com a segunda dose e 60% já com a primeira dose.
essa é mais ou menos a situação da pandemia aqui em Portugal até o momento. Obrigada pelo convite para participar, espero ter colaborado.